Qual é o significado que você atribui ao erro? Como você lida com as situações que são depois questionadas por outras pessoas ou por si mesmo? É importante essa reflexão de qual é a nossa percepção, qual é o nosso significado do erro, porque ela tem toda a influência sobre o desenvolvimento dos nossos estudos, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, da criação de filhos. É muito frequente na nossa cultura que o erro seja visto como algo abominável, como algo muito ruim, vergonhoso, como sinônimo de despreparo, de incompetência. Quando o erro tem todo esse significado, e muitas vezes isso não precisa ser dito, isso é aprendido somente pela forma como nós reagimos às situações de erro, esse tipo de significado, de peso, não é produtivo. Ele gera um engessamento, as pessoas vão ficando mais inflexíveis, mais ansiosas, mais preocupadas no que vão fazer e acabam perdendo a espontaneidade, a criatividade. E sofrem muito quando acontece uma situação que fatalmente acontece com todo mundo e acaba tendo menos probabilidade de aprender com aquilo. Quando o erro é muito pesado, é muito comum a reação de negação, quando a gente nega que aquilo não aconteceu, que não foi daquela maneira, ou a reação de justificativa, quando a gente atribui a outras pessoas ou a outras situações o erro que nós cometemos. Ou uma reação de autodepreciação, quando a gente se julga de uma forma muito pesada, muito negativa e começa a se culpabilizar por aquilo que a gente fez. Qualquer uma desses caminhos, dessas atitudes, não nos ajuda a se desenvolver, não nos ajuda a aprender com aquele erro e a evitá-lo no futuro. O que pode acontecer é que a gente fique mais fechado, como eu falei, e evite situações. Então, isso não ajuda a lidar de uma maneira mais saudável e mais produtiva. Como nós podemos fazer, então? Primeiro, entender que o erro é humano, que o erro é algo que vai acontecer, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente acertar, ele vai acontecer, ele é algo é importante que a gente naturalize um pouco o erro. E naturalizar não é agir de forma negligente, agir de forma indiferente. Então eu faço qualquer coisa? Não. A gente vai tentar agir da melhor maneira possível, mas quando o erro acontecer, a gente vai olhar para ele com respeito e com responsabilidade. O que significa? Não é para ficar se culpando ou ficar se martirizando por aquilo que aconteceu, mas eu errei, tá bom, eu assumo o erro, o que eu posso fazer para consertar? E o que eu posso fazer para no futuro evitá-lo? A gente só consegue ter essa tranquilidade de crescimento, de olhar por uma outra perspectiva, realmente de aprendizado, quando a gente tem essa tranquilidade. E lembrar também de quando que é mais provável que o erro aconteça. Quando é uma situação nova, quando é uma situação que a gente ainda não está tão familiarizado, que a gente ainda está se adaptando. Quando nós estamos tentando ser criativos dentro de um contexto que já existia, que a gente já conhecia, mas a gente está tentando buscar alternativas. Ou quando a gente está agindo de uma forma mais espontânea. Qualquer uma dessas três possibilidades são importantes, tanto para nós quanto para a humanidade, para o crescimento da cultura. Então, se a gente conseguir fazer essa ressignificação e olhar para os nossos erros e para os erros do nosso próximo também, de uma forma mais humana e mais respeitosa, a gente consegue aprender melhor, a gente consegue lidar melhor com essas situações e errar menos no futuro.